convidá-los a ler a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 7, e nós vamos ler 3 versículos, 51, 52 e 53. Atos 7, versículos 51, 52 e 53. Atos 7, versículo 51 fala: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Pai querido, em nome do teu Filho Jesus, pedimos, ó Pai, que a tua presença nesse lugar venha falar aos nossos corações. Aleluia. Abra os nossos entendimentos para que a boa semente da tua palavra possa produzir frutos a 100 por 1. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, amados irmãos e irmãs. Amados, nós estamos trabalhando ao longo desse mês um tema que é ser discípulo. E o que demanda isso de nós? Eu estava lendo alguns periódicos de algumas faculdades e eu me deparei com um que me chamou muita atenção, de uma das maiores faculdades do mundo, Harvard Business Review, uma revista de novembro de 2014. Ela publicou uma matéria chamada Estratégia para Aprender com o Erro. E a matéria ela é muito interessante, eu destaquei algumas frases que me chamaram muita atenção. Desde cedo, somos programados para achar que errar é ruim. Essa crença impede que organização, aqui leia-se qualquer tipo de organização, quer seja uma empresa, quer seja uma instituição, quer seja a família, quer seja a igreja, não importa qual organização. Essa crença impede que a organização aprenda com os tombos levados. E aí nesse artigo, a professora, uma doutora, PhD, na universidade, a doutora Amy Edmondson, ela esteve por 20 anos estudando em empresas, desde o ramo da indústria farmacêutica até programa de ônibus espacial, passando por empresas de construtoras, bancos, telecomunicação, e ela começou a perceber como eles aprendiam com o erro. É interessante que durante essa pesquisa, ela observou que esses executivos gastavam muito tempo para analisar o erro e, porém, de forma errada. E aí, duas coisas ela destacou. Primeira coisa, errar nem sempre é ruim. Olha que interessante. Errar nem sempre é ruim. Na verdade, às vezes é ruim, às vezes é inevitável e às vezes até bom. Segunda coisa que ela afirma é: aprender com o erro é tudo menos simples. E aí a gente começa a entender como é que ela trabalha toda essa metodologia de pesquisa ao longo do trabalho que ela desenvolveu. E ela fala: para o líder, um bom começo é entender como, presta atenção, como o jogo da culpa interfere no processo. Toda criança descobre que admitir o erro significa pagar por ele. Ela é punida. Aqui, o erro e a culpa, elas são praticamente juntas. São praticamente quase que inseparáveis uma da outra. Por isso, tão poucas organizações e empresas, elas migraram para uma cultura que ela defende, a tese da segurança psicológica, na qual é possível colher plenamente benefícios de aprender com o erro. Mas isso acontece em muitas poucas empresas. Quando os erros não são expostos, suas lições são perdidas. E aí ela começa a trabalhar e ela dá alguns exemplos de algumas empresas que começaram a desenvolver esse trabalho da cultura da segurança psicológica. Ela fala de duas empresas. Uma é a Eli Lilly, é uma gigante da indústria farmacêutica, e a outra é a Toyota, uma
montadora de carro, todos nós conhecemos. Uma compreensão sofisticada das causas e do contexto do erro ajuda a evitar o jogo da culpa e a instituir uma estratégia eficaz para que a organização aprenda com o erro. A Eli Lilly, ela fez uma coisa muito interessante dentro da companhia, na década de 90, que ela instituiu a festa do fracasso. Parece uma coisa louca, mas é muito interessante quando você percebe a intenção que está por detrás dessa festa. E ela fala o seguinte: quanto mais cedo erramos, mais cedo acertamos. Por isso, o cuidado que essa empresa, ela procurou aproveitar a partir do erro, como aprender e não errar mais. A Toyota, da mesma forma, ela desenvolveu inúmeras metodologias para conseguir aprender com o erro. E o que isso tem a ver com o texto que a gente leu? Nós estamos trabalhando uma série de mensagens sobre ser discípulo, e a gente vai aprender com o erro deles o que nós não devemos fazer para ser um discípulo. Em que contexto está essa passagem que a gente leu em que Estevão bota o dedo na ferida dos judeus e coloca homem de dura serviço? Havia o seguinte: o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas. Lucas era um médico, e como médico, ele é minucioso no detalhe. Então, na medida em que ele vai registrando cronologicamente os fatos, ele começa a colocar de maneira que, naquele período em que ele escreveu o livro de Atos, foi escrito aproximadamente 30 anos após a morte de Paulo. Paulo morreu no ano 68, no ano 67 morre Nero. Nero tinha mandado perseguir os judeus no ano 66, porque em 64 já pega fogo em Roma. E ele usou esse álibi para poder iniciar a perseguição aos judeus. E aí o general Tito, no ano 70, taca fogo em Jerusalém, do templo vai ao chão, e aí essa perseguição continua. Se vocês prestarem atenção, há um ano atrás, teve um filme falando sobre a vida de Paulo, que saiu no cinema. Fantástico o filme, um diretor católico, e o filme ele mostra em detalhes como é que era o dia a dia durante a perseguição. Tem uma cena no filme, eu não vou contar o filme, claro, mas você vai perceber eles andando pelas ruas de Roma, e as ruas iluminadas. E aí você começa a prestar atenção. Se você prestar atenção no filme, você vai perceber que as ruas estão iluminadas porque eles colocavam cristãos pendurados numa distância mais ou menos de 50 metros entre um cristão e outro, tacava querosene, tacava fogo. Eles eram o comburente para que o fogo pudesse consumir ao longo da noite e iluminar as ruas. Eram os cristãos. Para vocês perceberem a atrocidade. E era nesse ambiente de perseguição que Lucas escreve, porque a fé dos cristãos estava se perdendo por causa de tanta perseguição. E ao escrever o livro, o propósito dele era exatamente divulgar os primeiros passos do Evangelho, e não somente isso, o modo como o Espírito Santo estava impulsionando a igreja naquela época. Então, num momento de perturbação, de caos, de perseguição, onde a fé estava se perdendo, Lucas escreve o livro para despertar a fé e mostrar como é que o Evangelho estava seguindo e como é que o Espírito Santo estava agindo no meio do seu povo. E aí, vem o capítulo 6, que quero dar um destaque no versículo 5, que ele fala: o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram quem? Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau e o prosélito de Antioquia. Estevão estava vivendo um momento em que ele começa a trabalhar na obra do Senhor, cheio do Espírito Santo. E a gente sabe que a árvore que dá fruto toma pedrada. Da mesma forma, Estevão começou a dar fruto e as pedradas vieram. No versículo 8, ele começa a fazer sinais e prodígios, e no versículo 11, o que acontece? Levantaram falsas testemunhas e ele é preso e vai ao Sinédrio. Quando ele chega no Sinédrio, que é hoje o nosso Senado, lá ele começa a ser interrogado, e no meio desse interrogatório, acontece algumas defesas, que é todo o discurso do capítulo 7, fala desse discurso de Estevão. E aí no versículo 51, ele chega a falar exatamente: homens de dura cerviz, incircuncisos, que vossos corações
e ouvidos, vós sempre resistir ao Espírito. E ele começa a falar. Só que tem um contexto muito interessante. Quando você analisa esse texto e analisa com o anterior, você começa a perceber que algo acontece durante o discurso dele. O comentarista Albert Barnes, um teólogo presbiteriano do século XIX, ele afirma que durante o discurso de Estevão, tem toda a aparência de ter sido interrompido por clamores de oposição do Sinédrio. Nesse versículo não tem nenhuma ligação imediata com o que precede. Parece ter sido falado em meio à oposição gritaria. Ou seja, as pessoas começam a berrar durante enquanto ele falava, ele defendia toda a sua tese, que foi defendida em cima da história do povo de Israel. Começando com Moisés, falando o quanto eles também afligiram Moisés durante a sua posição. E aí começa a perceber que ao longo da caminhada ele começa a usar, e ele usa uma expressão, dura cerviz. Essa expressão só é usada uma única vez no Novo Testamento. No Antigo Testamento foi usado várias vezes, mas no Novo Testamento somente aqui. E essa expressão é uma expressão no grego, esclerotraqueloi. Esclero é a origem da palavra esclerodermia. É uma doença, minha tia morreu, infelizmente, mãe do meu pai, dessa doença. Esclero é duro, dermia pele, ou seja, minha tia morreu com as extremidades começavam a ficar endurecidas até o óbito. No caso dele, esclero duro, traqueloi, de traqueia, pescoço duro, aquelas cangas que colocam em cima dos bois para eles poderem fazer aquele serviço de arar a terra. Ou seja, ele estava chamando aqueles judeus que estavam se levantando contra ele, as pessoas que estavam no Sinédrio, de homens que são rebeldes, que não aceitam a pregação do Evangelho. E nesse momento de total confusão, ele faz essa declaração: homens de dura cerviz e circuncisos de coração e de ouvidos, vós que resistis ao Espírito Santo. Eu convido você, nessa série de mensagens que a gente está fazendo sobre ser discípulo, o título de hoje é como se resiste ao Espírito Santo. Nesse texto, na mensagem de hoje, a gente vai estudar, a gente vai entender 3 modos pelo qual o crente muitas vezes resiste ao Espírito Santo sem saber. Muitas vezes ele está repetindo um comportamento do qual aprendeu no passado e sem saber ele está resistindo ao Espírito Santo. Primeiro deles, versículo 52. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vida do justo, do qual vós agora vos tornaste traidores e assassinos. Primeira maneira como se resiste ao Espírito Santo é quando a gente segue os maus exemplos dos pais. Quando a gente está seguindo os maus exemplos dos pais, a gente está resistindo ao Espírito Santo. Jesus, ele afirma isso para não seguir o mau exemplo dos pais, dos anciãos, das autoridades, quando ele fala em Mateus 23, versículos 2 e 3, Mateus 23, versículos 2 e 3, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles disseram. Porém, não imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. É interessante que, quando a gente começa a olhar como Jesus fez a sua observação sobre o comportamento dos judeus, daqueles escribas e fariseus que colocavam uma sobrecarga na caminhada dos servos de Deus, quando eles desejavam seguir a Cristo, com amor, com desejo, com um coração ardente pela obra do Senhor, e eles começavam a botar obstáculos. O comentarista Joseph Thayer, ele era um professor de Harvard, ele do século XIX, ele fala que o verbo imiteis, ele significa fazer. E esse verbo foi escrito, Jesus quando falou, foi pronunciado no modo imperativo, ou seja, uma ordem. E Jesus fala, não os imiteis. Ele dá uma ordem. Porque quando a gente analisa o texto e observa toda a caminhada dessa passagem aqui, Jesus está falando, quando a gente resiste ao Espírito Santo, quando seguimos maus exemplos daqueles que deveriam ensinar o caminho certo, as pessoas que estão mais tempo na igreja, as pessoas que deveriam ser o exemplo dentro da igreja,
As pessoas deveriam ser um símbolo de retidão pelo tempo de convívio que eles já têm com o Senhor. O que eles estavam fazendo? No versículo 3, que antecede um pouquinho essa passagem, um pouquinho depois de Mateus 23, no versículo 3, ele fala: não praticam o que pregam. No versículo 4, Jesus diz: dificultam a prática da lei, colocando cargas e cargas de dar dízimo do orégano, do cominho, dando dízimo de quase tudo, ou seja, uma sobrecarga da lei sobre a vida daqueles que estão chegando à casa do Senhor sem necessidade. No versículo 5, fazem tudo para produzir falsas aparências. No versículo 6, buscam a primazia na igreja. No versículo 8 e versículo 10, Jesus ainda afirma: procuram a honra e a glória para si. Essas pessoas estão resistindo ao Espírito Santo, estão sendo um péssimo exemplo para aqueles que estão chegando à casa do Senhor. Estevão não admitia, em hipótese alguma, a ignorância por desculpa. Porque já na lei, se você olhar de Levítico, capítulo 4 e capítulo 5, tem pecado contra a lei da ignorância. Por isso que Jesus falou: erraste porque não conhecia as Escrituras. Então não é desculpa, eu não sabia. Isso não é desculpa. O nosso dever é procurar apresentar-te como obreiro aprovado. Nós temos que manejar bem a palavra da verdade. Para isso demanda tempo, dedicação, estudo. Primeira coisa, a gente resiste ao Espírito Santo quando nós seguimos os maus exemplos dos nossos pais, anciãos, os antigos na igreja. Segundo meio pelo qual a gente resiste ao Espírito Santo, e hoje a gente está aprendendo a não repetir, a não cometer esses erros que eles estão fazendo. Segundo, para ser discípulo de Deus, discípulo do Senhor Jesus. Segunda coisa, está em Colossenses 3:6. Colossenses 3, versículos 5 e 6, que eu vou ler para vocês. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Segunda coisa, enquanto a primeira forma de resistirmos ao Espírito Santo é seguir os maus exemplos dos pais. Segunda maneira pela qual resistimos ao Espírito Santo é quando nós desobedecemos a palavra do Senhor. Desobedecer aos ensinamentos bíblicos é o mesmo que resistir ao Espírito Santo e a sua palavra. O batismo é um ato externo de uma mudança interna. É um rito de passagem. A igreja protestante, desde 1500, desde o momento da reforma, ela é categórica em afirmar que o batismo não salva ninguém. Ao contrário da igreja católica, que traz sobre si a responsabilidade dizendo que eu sou o reino de Deus, que a igreja protestante não defende essa tese. A igreja protestante define que a igreja sinaliza que o reino é Cristo. E o batismo é o meio pelo qual nós testemunhamos publicamente que houve uma mudança interna. Eu não posso abrir o peito e mostrar Jesus lá dentro. Como é que eu faço isso? Publicamente, é um rito de passagem. Como aniversário é um rito de passagem. Como casamento é um rito de passagem. Antes eu era solteiro, agora eu sou casado. Antes eu era estudante, agora eu sou formado. Então, a gente percebe que o batismo, eu antes estava no mundo e agora eu sou cristão. Ele define um momento, um divisor de águas. E o batismo, ele dá a nós forças para matar o pecado. E a expressão que a gente encontra no grego é necrosate. A origem da palavra é necrose, que é morte mesmo. O velho homem na vida diária, a gente mata ele na medida em que nós começamos a buscar a Deus e buscamos nos aproximar mais de Deus. A morte da velha natureza, ela se manifesta nos desejos ilícitos, nos pecados, e se realiza pelo desprendimento, pela renúncia. Nós temos que ter noção de, na medida que eu abro mão de fazer aquilo, é o que Jesus fala: tome a sua cruz. A gente abre mão, eu não quero mais estar fazendo da minha velha natureza, minha natureza adâmica. Eu não quero mais ser partícipe daquela natureza. Ele fala: tome a sua cruz. Então, em seguida, ele fala: pela obediência a Cristo, ele fala: segue-me.
Tome a sua cruz e siga-me. Abandone o pecado e siga-me. Esse é o caminho que a gente tem que ter. E isso é importante porque essa tese é defendida desde o passado. No século XVII, 1600 e pouco, um teólogo britânico chamado Richard Baxter, ele afirma: mate o pecado antes que ele o mate. George Owen também segue a mesma linha, na mesma época. Ele fala, foi o líder dos congregacionais mais tarde: esteja matando o pecado ou ele estará matando você, se você não defender. O comentarista John Gill, ele fala o seguinte: não vos engane com palavras vãs nem com fãs filosofias, conversas vãs, sugerindo que estas não eram pecaminosas. Isso é um cuidado que a gente tem que ter. O apóstolo tinha condenado, ou que eles eram pequenos pecados e que Deus não tomar conhecimento deles, ou seja, a maneira que eles tinham de esconder aquilo que estava sendo feito. A maneira pela qual as filosofias vãs, as sutilezas de todas essas conversas que vinham adentrando a igreja de Colossos e de Éfeso, e olha que a distância entre as duas é como Rio e Cabo Frio, 170, 180 quilômetros de distância as duas. O movimento dessas filosofias que estavam naquela época transitando naquela região onde Paulo estava plantando igrejas, era muito grande, era muito forte, estava influenciando a igreja. E Paulo estava com essa preocupação e ele falou: cuidado com os filhos da desobediência. Em Efésios ele fala a mesma coisa: ninguém vos engane com palavras vãs, porque estas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Efésios 5, 6. A gente tem que tomar um cuidado muito grande que, na medida em que a gente não tem um preparo na leitura da palavra de Deus, um conhecimento, a gente acaba indo por caminhos errôneos e levando a gente a interpretações terríveis que vão trazer problemas enormes para a gente. O primeiro deles que a gente encontra, e isso é emblemático na nossa sociedade, é o período da teologia da confissão positiva. A teologia da confissão positiva, ela adentrou na nossa sociedade, ela começou praticamente em 1905. Uns empresários texanos, eles chegaram para os teólogos da época e pediram: por favor, documente a nossa fé. E eles escreveram um livro chamado The Fundamentals, são os fundamentos. 3 bases desse livro: a inerrância da palavra de Deus, a infalibilidade da palavra de Deus e a suficiência da palavra de Deus. Só que tem um problema: você tem que analisar o texto dentro do seu contexto. Só que eles começaram a tirar o texto do contexto e usarem para pretexto. E isso tem levado hoje em dia a muitas interpretações, trazendo problemas terríveis na caminhada cristã. Muitas pessoas estão vivendo momentos difíceis. Quantas vezes não encontrei pessoas que chegavam nessas igrejas, que andam pregando um evangelho barato, falando: olha, meu irmão foi batizado, o outro foi abençoado, o outro foi próspero, e eu, por que, pastor, não fui abençoado? Aí esse pastor, infelizmente, ele chega e fala: olha, você não foi abençoado porque você não teve fé suficiente para mover o coração de Deus a teu favor. Se uma pessoa estava com depressão, algum problema, é o empurrão para ele ser jogado no abismo. Com certeza a pessoa dificilmente retornará à igreja. Dificilmente, porque a marca e a mágoa é muito grande. São igrejas como essa que têm trazido inúmeros problemas na caminhada cristã, na pregação do evangelho. Então, o fato de desobedecer são pessoas que não tiveram o cuidado de passar por uma faculdade de teologia, de uma preocupação de ter o cuidado de se aprofundar no conteúdo da palavra, de preparar mensagens que tenham conteúdos, preparos com base na palavra, e isso gera interpretações errôneas, levando pessoas para o mais distante de Cristo. Infelizmente, é a sociedade que nós estamos vivendo hoje. Primeira coisa: como se resiste ao Espírito Santo para que não venhamos a participar, não venhamos a fazer? Primeiro deles, seguir os maus exemplos dos pais. Segundo, desobedecer a palavra de Deus. Terceiro e último, está em Atos 7, esse versículo 52 que a gente leu, o versículo 55 e o versículo 56. Atos 7, versículo 52. Qual dos profetas vossos pais não vos perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornaste traidores e assassinos. Versículos 55 e 56. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus,
que estava à sua direita e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Terceira coisa que a gente vê como rejeição, resistir ao Espírito Santo é seguir os maus exemplos do Pai. Segundo, desobedecer a palavra de Deus. E terceiro, rejeitar e crucificar a Cristo. Quando nós rejeitamos a Cristo, nós estamos resistindo ao Espírito Santo. E isso acontece, às vezes a gente não tem noção de como isso tem acontecido nos nossos dias. Hebreus, capítulo 6, versículos 4 a 6. Hebreus capítulo 6, nós não sabemos quem é o escritor de Hebreus 6, mas ele dá uma luz muito clara sobre essa posição. Ele fala: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, grave essa palavra, caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia, ou seja, vergonha. O comentarista Joseph Taylor, ele afirma o seguinte: o verbo cair no grego, parapesontas, ele significa cair ao lado de uma pessoa ou coisa, ou deslizar para o lado, podendo ser para desviar do caminho certo. Esse verbo, ele foi conjugado de uma maneira muito específica. Foi encontrado em uma vez no Novo Testamento, que é exatamente nesse texto. Ele foi conjugado, caíram, passado, mas não passado longínquo, um passado presente, passado próximo, recente. É um verbo, é uma atitude que foi tomada quando? É o tempo aorístico, ou seja, um passado recente. Caso que acabou de acontecer, aconteceu agora. E aí ele continua. Foi no modo particípio, ou seja, induz uma ação conclusiva, ou seja, aconteceu agora e já terminou aquela ação. E ali, ele, para completar, ele usa esse verbo na voz ativa, o que indica em que o sujeito é o total responsável pelo resultado dessa ação. Então, se o verbo aconteceu há pouco tempo atrás, e ao acontecer já terminou, foi uma decisão voluntária da pessoa que praticou esse verbo, praticou essa ação. Então, quando ele fala, caíram, sim, ele caiu, ele se desviou, ele saiu, foi um ato voluntário, deliberado, por vontade própria. Se ele teve anteriormente, ele foi iluminado, provou o dom celestial, tornou participante do Espírito Santo, provou da palavra de Deus, ou seja, era um membro ativo da igreja, e simplesmente caiu, desviou, saiu, em uma palavra, apostasia. Simplesmente, deliberadamente, ele virou as costas para Deus e saiu. Essa pessoa que está aqui, em que abandona, ele foi iluminado, ele provou, ele tornou-se participante do Espírito Santo, ele estava participando de todo o convívio da igreja, sendo usado por Deus, sendo presente na manifestação do Espírito Santo, e ali ele, ao longo da caminhada, ele deliberadamente vira as costas para Deus e abandona tudo. Esse homem, ele toma uma atitude, e aí o comentarista Joseph Benson, que é o metodista, ele afirma duas coisas. Uma, essa pessoa caiu longe da própria confissão que ela tinha feito anteriormente no cristianismo. E segundo, o Hebreus 10, 26 e 27, ele confirma essa tese, dizendo, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível do juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Ou seja, uma atitude deliberada. Ele simplesmente vira as costas para Deus de tudo aquilo que ele tinha participado anteriormente e sai. Sai da presença de Deus. É importante a gente ter, a gente chegar no final, um cuidado que eu vejo, eu já tenho escutado algumas vezes, as confusões que são feitas na interpretação. Existe a questão
do pecado contra o Espírito Santo. Muitas pessoas afirmam que o pecado contra o Espírito Santo é não crer no Espírito Santo, não crer em Cristo. Tem uma confusão que acontece aí, porque existe uma condição sine qua non para que isso estabeleça. O pecado contra o Espírito Santo é um pecado que não tem perdão. Só pode acontecer isso se eu anteriormente tenha aceitado a Cristo. A pessoa que está no mundo, ela não aceita Cristo. O fato dela não aceitar Cristo, ela tem perdão porque ela não experimentou o amor de Deus. A gente prega o Evangelho para ele, a gente vai pregar o Evangelho para ele, e um dia, se ele quiser, o Espírito Santo vai tocar no coração dele e ele vai se converter e aceitar Cristo como Senhor Salvador da sua vida. Mas, na medida que eu já aceitei a Cristo e viro as costas, esse pecado já não tem mais perdão. Por quê? E esse é o mais importante. Jesus, quando fala em João 16:8, que quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, é Ele quem convence a gente do pecado. O Espírito Santo convence a gente do pecado. Se acontecesse um blackout aqui e você me dissesse, pastor, toma cuidado que tem um degrau na tua frente. Se você der 2 passos, você vai cair. Eu simplesmente ignoro o que vocês estão falando. Eu vou me esborrachar no chão aqui. Exatamente isso que o Espírito Santo está fazendo. Ele está mostrando, se você for para esse caminho, você vai para o inferno. E eu simplesmente rejeito, ignoro o que ele está falando, eu vou para o inferno. Mas como é que eu posso ignorar o Espírito Santo? Só quem tinha o Espírito Santo. Só quem tinha aceitado a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, como eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e no momento que eu viro as costas para o Senhor e sigo o meu caminho, eu estou apostatando da fé. Eu estou pecando contra o Espírito Santo, um pecado que não tem perdão, porque o Espírito Santo não vai conseguir me convencer mais. Não vai conseguir falar mais no meu coração, porque eu rejeitei a Ele. Então, o ser discípulo, para que nós não venhamos a cair, como eles caíram no passado, nós temos que ter muito cuidado, de que no passado, eles resistiram, seguindo os maus exemplos dos pais, eles resistiram ao Espírito Santo desobedecendo a palavra de Deus, eles resistiram ao Espírito Santo rejeitando a Cristo. Para a gente encerrar, vamos voltar à introdução da professora doutora Amy Edmondson, e ela faz a seguinte pergunta, lá na Universidade de Harvard: por que a análise de erros é tão pouco prestigiada? Porque examinar a fundo as nossas falhas é emocionalmente desagradável e pode derrubar a autoestima. A maioria de nós, se pudesse decidir, dedicaria pouco tempo à análise de erros ou simplesmente evitaria a tarefa. A outra razão é que a análise de falhas organizacionais exige questionamento e abertura, paciência e aceitação da ambiguidade causal. Na nossa vida espiritual é exatamente isso que acontece. Quando a gente começa a fazer uma análise dos nossos erros, muitas vezes a gente não gosta de assumir os erros que cometeu no passado. Muitas vezes a gente acha isso ruim e o sentimento de culpa, ele é avassalador. Ele vem sobre nós de uma maneira tão grande, muitas vezes nos joga para a depressão e para muitas outras coisas por causa de uma falha cometida no passado. E o inimigo, sabendo disso, aproveita essa deixa para poder impor sobre nós um peso maior, sobre uma culpa, sobre um pecado, muitas vezes até perdoado. Amados, nessa noite, para ser discípulo, nós precisamos ter uma atitude proativa. Nós não devemos resistir ao Espírito Santo. Como? Não seguindo o exemplo dos pais, os péssimos exemplos dele no passado, das autoridades, dos mais antigos na igreja. Não. Nós não devemos desobedecer a palavra de Deus em hipótese alguma. E nós não devemos rejeitar a Cristo na nossa caminhada, em momento algum virar as costas para o Senhor. Ser discípulo exige de nós, sim, esforço, dedicação. E na medida que nós caminhamos com Cristo, como Estevão começou a ser usado por Deus, árvore que dá fruto leva a pedrada. Muitas vezes nós vamos ser alvos de ataque. Assassinatos de reputação é o que mais tem se escutado hoje na televisão. Nós, cristãos, servos de Deus, seremos vítimas disso, sim. Então é importante nós termos esse cuidado de ser discípulo. Para ser discípulo, nós não devemos rejeitar o Espírito Santo. Eu quero convidar você
a fechar seus olhos. Eu não sei como se encontra a sua vida. Se ao longo da caminhada cristã, muitas vezes você viu péssimos exemplos acontecendo perto de você, teve muita gente desobedecendo a palavra de Deus. A palavra de Deus hoje mostra o caminho pelo qual nós devemos seguir. Mostra o caminho certo. Não seguir os maus exemplos, não desobedecer a palavra de Deus, não envergonhar a Cristo, não rejeitá-lo. Deus eterno, em nome do Teu Filho Jesus, aqui está a Tua igreja, Pai, e nesta noite estamos diante da Tua palavra, que nos mostra os caminhos pelos quais devemos seguir. Os erros que foram cometidos no passado, que nós não devemos cometer hoje. Pai querido, muito obrigado porque a Tua palavra nos ensina como ser luz do mundo e sal da terra num ambiente tão cheio de trevas. Pai querido, muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra, a partir de Estevão, nos mostra que conseguimos, sim, com a Tua presença, com a Tua graça, com a ação do Teu Santo Espírito, ser um instrumento Teu para a glória do Teu nome, Senhor. Aonde estivermos, ó Pai, que nós possamos ser luz do mundo. Aonde estivermos, ó Pai, possamos trazer uma palavra que edifique, que venha trazer sal a essas pessoas que estão tão sem exposição, sem vida, para viver num mundo tão difícil, ó Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, ao longo dessa semana, Pai, nós te pedimos que Tu venha dar exemplos, Tu venha te mostrar, dar-nos, ó Pai querido, a oportunidade de sermos Teus filhos, de sermos discípulos Teus e mostrar o quanto desejamos te servir, ó Pai. Ó Deus, dá-nos a oportunidade de em breve estar testemunhando de experiências vividas sob a direção, sob a mão do Teu Santo Espírito, ó Pai. Ó Deus, nós pedimos a Tua graça sobre as nossas vidas, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Nesse momento que nós estamos encerrando ao culto, que eu vou da igreja para ficar de pé, para que juntos possamos receber a bênção do Senhor. Pai, leva-nos em paz, dá-nos uma semana cheia da Tua graça, da Tua unção, que possamos, ó Pai, no caminho até a nossa casa, a Tua presença nos acompanhe, ó Pai, guardando-nos, ó Pai, ao entrar e ao sair de nossas casas, ó Pai, abençoando cada lar, cada família, Senhor amado, que está nos assistindo, que está na igreja hoje, ó Pai, é o que te pedimos em nome do Teu Filho Jesus. E que a graça do Deus Trino, o amor do Deus Filho e a doce e maravilhosa consolação do Espírito Santo esteja sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família representada aqui hoje e eternamente. Amém. Que Deus abençoe.